Esse vídeo tem a ver com os acontecimentos atuais no Oriente Médio, a guerra no Oriente Médio, e trata do final dos tempos, em hebraico, Acharit Hayamim, que é final dos tempos, né? Então eu fiz um roteiro aí para... É um tema amplo, para não me dispersar. Então o primeiro ponto é fontes. Onde consta esse conceito de Acharit Hayamim? Esse conceito de apocalipse ou de final dos tempos? Ele está nos últimos profetas bíblicos, em Zacarias 14, em Ezequiel 38 e 39. Segundo ponto, descrição da guerra. Esses dois profetas, nesses capítulos que eu mencionei, descrevem uma guerra, a mesma guerra. Eles descrevem, porque nós comparando a descrição, nós vemos que Zacarias e Ezequiel estão falando da mesma guerra. E eles são os últimos profetas bíblicos, cronologicamente falando. Quer dizer, estão entre os últimos. Então, a descrição é muito parecida, e a descrição é muito parecida com o que está acontecendo hoje na Guerra do Oriente Médio, que são países fazendo alianças, muitos países fazendo alianças contra Israel e contra Jerusalém. Terceiro ponto, razões que justificam a possibilidade dessa guerra que está ocorrendo em Israel ser a última guerra, chamada em Ezequiel a guerra de Gog e Magog. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, eu trouxe aqui 4 ou 5 razões que nós podemos comparar, né, a descrição das guerras em Zacarias e Ezequiel com a guerra atual. Vamos lá. A primeira razão, então, onde estamos agora? Por que essa guerra, que começou, né, há 2 meses, por que essa guerra pode ser a última guerra? Ou a Terceira Guerra Mundial, que o Tanakh não fala de Terceira Guerra Mundial, mas fala da última guerra, Acharit Hayamim. Depois eu digo o que será, depois do final dos tempos. Então, a primeira razão. A primeira razão que nos faz crer que essa é a guerra de Gog e Magog é a razão geográfica. Porque nesses 2 profetas está muito bem localizado. Né? São países envolvidos com uma aliança, né? Tem uma menção que são países ao norte de Israel e são citados alguns países. Dois dá para identificar. Eu acho que são citados uns 5 ou 6 países da aliança. 2 dá para identificar porque tem os nomes identificáveis hoje, muito iguais. E um não é tão explícito assim, o terceiro, mas dá para perceber. Eu não vou dizer, mas se vocês lerem o Ezequiel 38, vocês vão perceber, e se acharem, coloquem nos comentários, achei. Não digam quais são os países, mas só coloquem, achei. E os outros, ninguém sabe, né? Quais são esses países. Não achamos equivalência com os dias atuais. Aliás, explicando esse nome Gog Magog, o que é isso, Gog Magog? Tá.
ninguém sabe direito o que é, mas existem comentaristas bíblicos que dizem que Gog é uma função governamental, então governante, e Magog é o território governado por Gog, que seria, pelo que dá para entender, vai acabar abarcando um grande número de nações, né, pela descrição. Então, tudo é especulação. Eu estou com um mapa aqui, então ao norte, o que tem ao norte de Israel? Também tem esse nome Gog, descendente de um dos filhos de Noé, que é Yefet. Então a gente já tem mais ou menos uma localização. Ao norte, vou dizer alguns países aí que são ao norte de Israel, a Turquia, o Irã, a Rússia, a própria Ucrânia. Quer dizer, dá para fazer um paralelo, porque vocês lembram quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia há 2 anos atrás? Fizeram uma gemátria, uma soma de datas, e o total de dia, mês e ano é o mesmo total do início da Primeira Guerra Mundial e do início da Segunda Guerra Mundial. Então especulou-se, né, que aquele seria o início da Terceira Guerra Mundial. Mas o que está acontecendo em Israel só foi acontecer 2 anos depois. Mas está ao norte, você puxa uma linha lá em cima, você tem a Turquia, você tem a Armênia, a Geórgia, você tem o Irã, a Síria, a Rússia e a Ucrânia. Acho que a Rússia e a Ucrânia aí entram como um sinal, né, de início da Terceira Guerra Mundial, quer dizer, um prenúncio de Gog ou Magog. Então, a primeira razão é a razão geográfica, quer dizer, achamos que Gog ou Magog é essa guerra que está acontecendo agora, por causa da localização citada pelos 2 profetas. Mas isso é pouco, né? A localização geográfica é pouco. Vamos para a segunda razão, por que essa guerra atual pode ser a última, ou a Terceira Guerra Mundial, se quiserem, mas aí eu já estou saindo do texto, já estou saindo da profecia. A segunda razão tem a ver com o ciclo. O que quer dizer isso? O mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia não houve criação. Houve um estado de paz entre o Criador e a natureza, o Criador e a criação. Foi o Shabat. Quer dizer, o Shabat sempre foi considerado como um prenúncio do Olam Abá, do mundo vindouro, e um prenúncio também da era messiânica. Então, vamos guardar esses números: 6 dias de criação e o 7º dia de harmonia, onde não há a interferência e nada é feito ou desfeito, né? Harmonia. Então, o ciclo os sábios, né, decodificaram que o ciclo, a cada ano correspondem 1000 anos. Então, como nós estamos no ano judaico de 5.784, nós estamos no 6º milênio. Então, nós estamos no 6º dia da criação. Entendem a equivalência, a analogia? Né? Então, estamos no 6º dia da criação, na equivalência de 1 dia para 1000 anos. Como estamos em 5.784, no ano judaico, da contagem da criação do homem, então estamos no fim do 6º milênio. Não dá tempo, faltam 216 anos para terminar o ciclo.
Aí vocês vão perguntar, mas aí essa guerra aí que está acontecendo vai durar 216 anos? Não, não, ela vai acabar, depois tem os desdobramentos, como se fossem dores do parto, né? Tem desdobramentos depois, mas é a segunda razão de equivalência da guerra atual com a Harita Yamim, o Apocalipse, o final dos tempos, é o ciclo de 6.000 anos, que está terminando. O terceiro é o nome, é o radical, é etimológico. Então, o primeiro é geográfico, o segundo é cíclico, o terceiro é etimológico. Gog e Magog tem o radical de Gag. São dois fonemas Gs. Em hebraico não tem G, G. Dois fonemas G juntos. G, G, Gag. Gag quer dizer teto. E teto remete a Sukká, aos tabernáculos, à festa dos tabernáculos. Então, e aí, qual a relação da profecia com a guerra atual? A guerra atual começou no dia seguinte de Oxanarabá, no dia seguinte ao último dia de Sukkot, da festa dos tabernáculos, que ainda tem uma influência energética forte, né? Então, Gog, Magog, Gag, telhado, teto, telhado, que seria a cobertura da Sukká, das cabanas, a festa das cabanas. Tá, aí vocês vão dizer, e daí o que isso prova? Primeiro, a coincidência de data do ataque, do ataque em outubro. Foi em Shmini Atzeret, quer dizer, Shmini Atzeret quer dizer o 8º dia da congregação. Sukkot tem 7 dias, o ataque foi no 8º dia da congregação, Shmini Atzeret. Então tem a ver com Gag, Gog, Magog. Mas tem mais coisas. O ataque... Tá, antes disso. Então, eu ainda estou no etimológico, ainda estou na terceira razão. Em Zacarias 14, que é uma das duas fontes que eu citei lá no início, em Zacarias 14, ele afirma que depois da guerra, terminada a guerra, os sobreviventes deverão se concentrar a cada ano, se reunir a cada ano na festa de Sukkot, durante a festa de Sukkot, quer dizer, durante a festa do Gag, né, do teto. Isso um. Segundo, ainda dentro da etimologia. Gaon de Vilna, Gaon seria o diretor, o presidente de academia de Yeshiva, de escola rabínica, academia rabínica. Então, Gaon de Vilna, há 250 anos atrás, mais ou menos, um desses presidentes ou diretores de... Muito sabe, Gaon quer dizer gênio. Gaon de Vilna é o gênio de Vilna. Ele anunciou que a guerra começaria em Tishrei. E ela começou... 16, 19, 20, 21, 28... Se eu não me engano, 22 de Tishrei, que é a Shmini Atzeret. Se eu errei por um dia, porque o Sukkot começa no dia 15, e foi no 8º dia de Sukkot, Shmini Atzeret, o 8º dia da congregação, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Então, o Gaon de Vilna, há 250 anos atrás, anunciou que essa guerra
Gog o Magog, que tem a ver com Gag, começaria em Tishrei. Quer dizer, e começou de fato no dia 22 de Tishrei. 22, 23, 21, mas eu acho que é 22, sim. Tá? Então, deixa eu ver. Tá. Esse seria o terceiro, né? O terceiro é o etimológico, que liga a guerra com a época que ela deflagrou, que é no mês de Tishrei e ainda na interseção da energia de Sukkot, que, repito, é citado 3 vezes, a festa de Sukkot das cabanas é citada 3 vezes em Zacarias 14. Agora vamos para a quarta razão. A quarta razão é uma razão que eu vou chamar agora de litúrgica. Tá? A quarta razão litúrgica é o que é Haftarah. Paraxá, todo mundo sabe o que é. Paraxá é uma porção semanal da Torá que é lida semanalmente. A cada semana se lê uma Paraxá, até completar o Pentateuco inteiro, a Torá inteira. E a Haftarah é uma porção, geralmente dos profetas, mas é uma porção fora da Torá, é do Tanar, né? Porque o Tanar é composto de Torá, profetas e escritos, Esther, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Ruth. Então, o que eu chamei de razão litúrgica? A Haftarah, ou a porção semanal dos profetas, do primeiro dia de Sukkot, é Zacarias 14. E como Sukkot tem 7 dias, tem um Shabat no meio. Então, 7 dias tem um sábado no meio. E a Haftarah do Shabat, dentro de Sukkot, entre o primeiro e o 7º, 8º dia, a Haftarah, a porção dos profetas, é Ezequiel 38, 39. Profecia, né? Com boa vontade. Nós já temos, quem assiste o meu canal já tem um pensamento mais abstrato. Então, são muitas... essa guerra é multideterminada, né? Geograficamente, etimologicamente, liturgicamente. Já dei 4 razões, já não me lembro qual foi a segunda. Geográfica, cíclica, o ciclo de 6.000 anos. Muito bem, então temos isso tudo. E para finalizar, Gog, o Magog, a gemátria é 70. Somando Gog, o Magog é 70. Essa concentração, essas alianças na guerra de Gog e Magog contra Israel e Jerusalém é uma aliança de 70 nações. E Gog e Magog soma 70 na gemátria. Esse número 70, ele é depois da destruição da Torre de Babel. Lembram da história da Torre de Babel, que todos tinham um único idioma, mas com o episódio da Torre de Babel, as línguas se confundiram, né? E se dividiram em troncos de línguas. Tem muito mais do que 70, mas as outras podem ser derivadas, como o latim. O latim é um tronco, e do latim tem francês, italiano, português, espanhol, por aí. Então, gravar esse número 70. Bem, o resto é com vocês, né? Podem ler. Eu disse que eu falaria o que vem depois. Pois é, então, são 216 anos de
de preparação para a redenção, preparação para o final dos tempos, para a Harita Yamim. Isso seria, do ponto de vista religioso, um prenúncio da vinda da era messiânica. Então, entramos já, né? Quer dizer, já entramos num tema que já não posso comprovar. Todo o resto que eu falei, eu posso comprovar. Mostrei as fontes, mostrei as somas, mostrei o radical etimológico, mas seria o prenúncio da era messiânica, que é o 7º milênio, que é um milênio de harmonia, assim como é o Shabat. O Shabat é um prenúncio da era messiânica, é uma amostra do mundo vindouro, né, do Olam Abá, e uma amostra da era messiânica. Então, é isso. Se quiserem comentar, se quiserem conversar, podemos conversar também, ok? Então, muito obrigada e aceito comentários. Gostaria que vocês curtissem, se inscrevessem. Estou quase com 1000 inscritos, sem nenhum recurso, né? Recurso assim externo, a não ser de visualizações reais. Então, eu agradeço e fico feliz. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!